Salve nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! No Vasco ficou muito forte uma frase que você falou, Ramon, depois do jogo contra o Bahia, que é o Nová Barrar. Hoje, se apresentando nesses dois contatos, esses dois treinos que vocês deram para o Corinthians, dá para vocês garantirem ao torcedor que o Corinthians também no va a barrar? Son emociones diferentes. Era un momento distinto, muy grave. Acá tenemos la posibilidad de remontar muy rápido, pero nosotros, por nuestra mentalidad, venimos para pelear arriba. Queremos pelear más arriba con el equipo, con el grupo. Está en condiciones. Ahora va a depender de nosotros, de todo lo que es los jugadores a nivel grupal, y queremos salir rápidos de esta situación. Tenemos que salir rápido. Tenemos que salir, sí, rápido de esta situación. Y la única forma de salir es con una concentración, con una dedicación a nivel grupal, porque la calidad está. Hay muchos jóvenes, pero van a entender que tenemos que dar el máximo, el 100% para poder salir. El 100% tenemos que dar para poder salir de la situação. E lo vamos a hacer porque tenemos um bom equipo. Okay? Cara, olha que interessante. Eu acho que diante dessa declaração do Ramon, o nosso papel aqui é entender por que ele tira tanto a gravidade da situação do Corinthians, já que quando a gente olha a tabela, o Corinthians está numa situação muito complicada como a do Vasco. Ozinho, eu acho que a favor desse trabalho, ele tem uma estrutura mais moderna do que tem o Vasco hoje. Ele talvez tenha peças melhores do que tinha o Vasco na chegada dele a São Januário. Tem mais alguma coisa para a gente colocar nessa equação e entender o motivo do Ramon dar uma resposta tão diferente para o mesmo Z4? Eu acho que assim, parece que ele realmente está mais confiante, né? Ele mesmo, né? Ele aceita o desafio porque enxerga tudo isso. Um cara experiente. Um cara muito experiente, não ia falar da boca para fora ali. Ele, de repente, acompanhando, olha o elenco do Corinthians e vê um elenco melhor do que aquele que ele pegou quando chegou ao Vasco da Gama. Acho que essa colocação sua é fundamental em termos de estrutura, né? O São Januário é um estádio maravilhoso, né? Uma história linda, maravilhosa, mas a Arena do Corinthians é muito mais moderna. Muito mais moderna, cabe até mais gente, então acaba que com mais torcedores a pressão também aumenta no adversário e ele vai utilizar muito isso. É um caldeirão, São Januário, mas a gente está falando de 20 mil pessoas e olhe lá. Então assim, você tem o dobro na Arena do Corinthians. E eu concordo com ele, eu acho que não está jogando, tem muitas dificuldades, a pressão é muito forte, mas eu acho esse time do Corinthians melhor do que aquele Vasco que ele pegou. E aí, com essa confiança, com esse trabalho que ele tem dentro do elenco, com essa gestão de grupo, com essa coisa que ele fala, mentalidade vencedora, concentração, dedicação, né, foco total, ele vê condições do Corinthians sair dessa situação. Acho complicada, né, tem outros times do mesmo tamanho do Corinthians que estão nessa zona também perigosíssima. Um campeonato muito difícil, mas a chegada dele acho que é fundamental. Acho que é o nome, eu sempre dei essa opinião, para mim é o nome para esse momento do Corinthians. E ele pode dar essa moral que os jogadores precisam, essa confiança que os jogadores precisam para desenvolver. Eu não tenho nenhum super craque, mas tem bons jogadores no Corinthians e que pode sair dessa situação, sim. Aí entra aquela coisa que a gente falava toda semana aqui, né? Corinthians não tinha nada. Corinthians não tinha organização, não tinha saída de bola, não tem jogadas ofensivas, não tem bola de falta lateral, de falta de frontal, de falta de longa distância, não tem escanteio. O Corinthians não tinha nada. E chega um treinador que sabe trabalhar. Eu até durante a entrevista dele estava prestando atenção, o Emiliano falou, que é auxiliar dele, falou assim, o Emiliano não gosta que chama fala meu pai. Ele fala, ele não fala pai, né? E o Emiliano, que é auxiliar do Ramon, ele disse assim,
Não, nós já estamos há 14 anos nisso aí. A gente só está pegando o time para salvar nesses últimos 14 anos. Então, ele já tem um know-how. Um know-how, um aprendizado, né, com o passado. O Corinthians arrumadinho, se esse time tiver uma organização tática... De obra tem, né? Não, individual tem. Como diria Mauro Betti, pé de obra tem. Né? Mauro Betti tá espetacular. Então, pé de obra tem. O que falta para o time do Corinthians? Organização. Contrata um treinador que, ao meu ver, sabe organizar. Contratou um goleiro agora, um bom goleiro. É bom goleiro. Agora, tem algumas contratações que estão sendo feitas. Mais um zagueiro, mais um volante central, mais um segundo volante. O Alex Santana já está até no bid, já pode jogar. Já está? O Alex Santana já está? O André Ramalho ainda não, né? O Alex Santana não foi titular no Atlético Paranaense, mas é aquele jogador que é um volante alto. O Corinthians não tem um volante alto. É um volante alto que pode fazer uma saída de bola e tal. Eu não acho ruim. Confesso para você, dentro do panorama do Corinthians, a gente tem que entender o que o Corinthians é capaz de fazer. O Corinthians é capaz de contratar um goleiro por empréstimo e depois ter que pagar, se for o caso, de contratá-lo ao final desse período, certo? Até o final do ano. O Corinthians contrata um volante que vem do Atlético Paranaense e que a gente sabe que pode jogar no time do Corinthians. Que sabe jogar e sabe passar por esse tipo de situação. É um cara para segurar a bronca junto com o Ranieri, né? Que não tem esse cara. Mas aí você vai ter mais um zagueiro que está chegando, que estava na Holanda, mais um volante que vem da Dinamarca, é isso, Mauro? Charles. O Charles, um volante que vem da Dinamarca. Esse ainda não chegou. Os outros já estão lá, já estão treinando. E a gente espera ver que eles possam trazer alguma solução, alguma melhoria para o time do Corinthians. E é o que a gente pode esperar. Porque ver o Corinthians nessa situação, confesso para você, que ninguém gosta. Nem o adversário gosta. Sabe por quê? Pascoal. Não sei. Faz uma pergunta aí pra torcida do Palmeiras pra ver se não tá gostando, Pascoal. Assim, pode gostar do momento, pode gostar dessa... A rivalidade é terrível. Pode gostar assim porque o Corinthians tem que estar numa faixa diferente disso. É que o Corinthians foi vítima do Corinthians. Sim. O Corinthians foi vitimado por ele mesmo, por administrações absolutamente nefastas, né? Que deixaram o Corinthians Essa última administração do Corinthians foi a pior da história do Corinthians desde 1910. Que eu vejo, mal comparando, tá? Obviamente, porque são momentos distintos, elencos distintos e lugares distintos na tabela. Mas eu vejo a possibilidade do Ramon, Mauro, transformar o elenco num elenco superior com as mesmas peças, como o Zubeldia fez no São Paulo. Quando ele chega, começam a aparecer individualidades que talvez a gente não tivesse percebido no trabalho anterior. Eu acho que o Ramon é capaz de fazer isso, assim. E talvez, com o conhecimento que ele tem de futebol e o olhar que ele deve ter tido para cada peça, isso seja demonstrado quando ele traz essa confiança para a apresentação. Sim, mas ele sabe que precisa chegar mais gente para ajudá-lo. Né? Quando a gente está tentando 2 atacantes lá de fora, não está dando... Precisa de 2 jogadores de velocidade. Que foi pedido também. Ele precisa de 2 atacantes de velocidade. E aí não está dando acerto financeiro, né? Um é do México, outro do Lanús, aí vai ter que ir atrás de outro. Acho que o Alex Santana chega podendo atuar. Só que assim, no meio já tem o Ranieri, que eu acho que não vai sair do time. E os outros 2 mais técnicos também jogam no meio campo. E o Breno Bidon. Um terceiro, mas esquecendo o Bridon, porque é jovem, pode até sair. Acho que nesse time do Ramon, nem sei se ele vai ter chance de começar a titular, porque tem o Garro e o Coronado. Só que aí eu pergunto, e aí vai pôr o Alex Santana onde? O Alex jogou pelo Atlético Paranaense agora, e 80 jogos fez 12 gols. Ele, entendeu? Para o cara que joga ali, ele arremata, ele chega na frente e tal, mas... Aí vai sair quem? O Coronado, o Garro, o Ranieri, eu acho que não. De repente mudar o Garro de posição para jogar aberto? Porque ele é um cara que pode fazer essa função que ele não precisa. Ele usa o Coronado para fazer isso. Não, mas o Garro também pode fazer isso. O Antônio Oliveira, usava o Garro mais centralizado e o Coronado para fazer para aproveitar o que tem de melhor. Rápido. Mas o cara tem que aproveitar o que tem de mais qualidade técnica, claro, encaixando. Se o cara bater na mesma posição, ele tem que optar por um ou por outro. Mas podendo usar todo mundo com qualidade, é o trabalho que o Ramon tem que desenvolver. Mas com um pouquinho de ajuda. Enquanto o gol do Yuri não acontece, tá vivendo de novo aquela fase, tem que ter alguém ali para colocar a bola para dentro, senão não resolve. Joga, chega lá e não faz, joga, não faz.
vai 38 empates é Z4, né? Vai estourar lá atrás. Acho que o Hugo veio para ser goleiro, titular, etc., mas ele não chega querendo trabalhar tanto, né? Vamos ver essa defesa aí, se muda com a chegada do Ramalho, se chega para ser titular. Mas, assim, é uma expectativa favorável contratar o Ramon, não tenha dúvida. Mas parece que ele já fez uma listinha lá que não é pequena. A gente vai ter condição de contratar? Porque só com esse grupo, ele pode melhorar o time, como diz o Pascoal, organizando o time, arrumando os box-to-box aí que o Zinho gosta de falar do Pascoal. Ele arruma tudo Pascoal, isso, mas tem que ter qualidade. O Zinho gosta de falar entre linhas. Você falou entre linhas. Fala box to box. Ele gosta de colocar palavras que eu não falo, mas dizendo que eu falo. Mas tudo bem, ele não tem problema nenhum. Não, ele vai ter que descolar. E quem é que joga entre linhas? É o Garro ou o Coronado, não é isso? Essas coisas aí, né, gente? A bola tá arrebentando hoje. Vai precisar de mais gente. Na verdade, precisa de uns 2 ou 3 para o time titular. Mas ele chega com o pé no chão, porque aí perguntaram para ele de Balotelli, né? E eu acho que esse é um ponto muito positivo também dessa chegada, que é, ele vai blindar uma diretoria que parecia meio à deriva. A resposta dele sobre Balotelli já é direta. Primero que desde que estamos acá con el presidente, en ningún momento se habló de Balotelli. Me parece que lo que yo vi desde afuera, que se habló mucho, pero no a nivel institucional, no a nivel club. Esto es muy simple. Para nosotros, Balotelli no está en los planes de lo que es para el futuro. Es muy simple. Es eso. É pé no chão, cabeça no trabalho e, assim, não vamos cair nessas armadilhas. Você já dirigiu o clubezinho, já jogou bom, Mauro cobriu a vida inteira também. Então, assim, acho que é a receita para a melhora. Eu também acredito que sim, porque o Corinthians ia entrar numa aventura, num jogador que não tem jogado nos últimos, eu vou ser bonzinho, 5 anos, eu ia falar 10, mas nos últimos 5 ele não tem demonstrado ao que veio em muitas equipes e jogando em um nível que ele poderia estar jogando um time de primeira divisão da Itália, time de primeira divisão da Inglaterra, que ele já jogou. Sim. Mas não comprovou em nenhum deles. Milan foi 2016. Seria uma grande aventura o Corinthians entrar nessa situação e uma aventura caríssima. Sim. Uma aventura caríssima. Então, mas vem de graça porque está livre no mercado. Que mas tem salário, tem luva. Isso. Que bom que tenha um personagem como o Ramon Dias que diz assim, ei, pera um pouquinho, isso aí não. Qual é o próximo passo, presidente? Vamos seguir adiante. Isso aqui a gente não tem condições. Vamos seguir adiante. O que tem condição? Preciso de 2 atacantes pelo lado. A prioridade do Corinthians hoje são 2 atacantes pelo lado do campo. Primeiro que não sabe o que vai acontecer com o Wesley. Se a janela está aí, né? Sim. A janela europeia está aberta. Então está aí. A janela que fecha 2 de setembro é a do Brasil. Né? Para contratação, para saída europeia. Então a janela europeia está aberta. Eu não sei se o Wesley vai ficar ou não. Então a gente precisa aguardar isso aí. O Wesley não tem jogado as últimas partidas no mesmo nível que ele já jogou. Não está passando por aquele momento brilhante que ele já passou. Mas a gente tem que entender, né? Ele é um garoto. Ele está subindo agora para o profissional, essa coisa toda, e isso tem altos e baixos até ele encontrar o nível, que ele tem um bom nível para jogar no time do Corinthians. Vai precisar de um treinador como o Ramon Dias. Falou, Wesley, quando chegar lá, levanta a cabeça um pouquinho para ver quem está na área. Wesley, não chuta todas, espera, né? Trava uma, vê se o cara passa e você encontra alguém para passar. E vai encontrar... Mas arruma o time para ele ter isso, Pascoal. Claro. Essa era a sua última parte, você tem razão, Zinho. Você tem toda a razão, como sempre. O Zinho está coberto de razão. O quê? Arrumar o time... Você vive discordando dele? Como é que você fala como sempre? Quanto amor para você segunda-feira. Não entendi não, Zinho, não entendi não. Mas é que eu concordo com ele sempre. É ele que não concorda É que é a semana do Tetra, é a semana do Tetra. Tá explicado, é isso. Dia 17 está chegando, dia 17 está aí. E tem o seguinte, a estreia dele é contra o Criciúma, Tetra, que foi justamente o último jogo dele no comando do Vasco. E foi aquela sapatada monstro. Futebol, como é maravilhoso, né? Agora é o seguinte, não sei... Dá essa oportunidade, né? Não sei o que você pensa, assim, Pascoal, Dani, é o seguinte... eu preciso de 2 caras pelos lados, com velocidade. Aí o cara fala assim, tem um aqui, se chama Wesley. Você quer ficar com ele ou você quer vender? Não, vamos vender para fazer dinheiro.
Vai fazer quanto? E com esse dinheiro você vai comprar quem? É isso, porque você não arrumou o tribunal Então não vende. não. Eu acho bom jogador. Eu acho que o Ramon tem que avaliar o cara. Não, fica com esse aqui que me resolve. Agora você procura só pelo outro lado. Porque senão eu vendo ele 100 milhões, mas eu vou buscar lá óleo no mercado, os outros com 150, não sei o que, entendeu? Se eu pegar um dinheiro com ele, que eu compre outros 2, aí ok, bons. Sim. Mas não parece ser o caso. Eu acho que o Wesley não está ainda com essa bola toda, assim, para ser vendido por um dinheiro que compraria 2. Então deixa o Ramon avaliar. Como diz o Pascoal, vai lá, levanta a cabeça, eu vou montar um time que você vai poder fazer isso e tal. E aí não precisa vender também, senão fica nessa... Eu quero vender esse, não, mas eu preciso comprar alguém. Você vende o cara que pode te entregar sem saber com que você compra, né? Com esse dinheiro. É a história de vender o almoço para comprar janta. Aí vender o almoço para comprar janta não resolve. E jogador de velocidade pelo lado do campo, quem é que tem? Sobrando? Só o Pedro. Não, lá no campo achei que era no mercado. Só tem o Wesley jogando, só fica o Pedro Henrique. O Mosquito foi embora. Como é que tá a situação? Acho que eu ia perguntar. A situação do Mosquito já está resolvida, saiu. Tem o Kaique, que é da base, A declaração do Fabinho foi muito clara que não tem chance de jogar mais no Corinthians. Tem o Kaique, mas é base, é menino. Não sei quanto que dá para botar. Acho que o Wesley é o cara que eles têm que aproveitar o máximo possível e não fazer um dinheiro que depois, com esse dinheiro, não se compre alguém de peso. Se for comprar, ok. Ou não, vamos comprar um baita cara aqui com esse dinheiro, vai sobrar ainda. Tudo bem, senão não vende, senão vai fazer falta, porque aí vai continuar precisando de um cara pelo lado esquerdo. Bom, amanhã a gente vai falar mais desse jogo, vamos ver como é que fica a situação do Ramon Dias, que vai... Zupá, tudo bem? Boa noite. E aí ele fala assim, quando eu peguei o Vasco, a situação era mais complicada. Sem pensar muito em números, mas pensando e fazendo uma comparação no futebol do Vasco no ano passado, quando ele chegou, e no futebol do Corinthians, é realmente uma situação mais tranquila do que era a situação do Vasco? Assim, boa noite a todos. Eu tenho a impressão, e aí isso talvez seja só uma impressão mesmo, que o elenco do Corinthians, no instante que o Ramon Dias, comparando o instante que o Ramon Dias chegou ao Vasco, que na teoria o elenco do Corinthians dá mais possibilidades para imaginar. O Vasco não tinha um jogador como o Rodrigo Garro quando ele chegou. O Payet chegou, mas tinha muita dúvida sobre a condição do Payet. O Vasco não tinha um lateral direito como o Fagner. O Vasco não tinha um volante que começou tão bem a temporada como o Ranieri. Até o Verratti chegar e se afirmar como um dos melhores centroavantes que a gente tem atuando no futebol brasileiro, né, nessa temporada e meia, o Vasco não tinha alguém que talvez entregasse o que o Yuri Alberto já entregou no Corinthians. Ele não vem entregando. O próprio Igor Coronado, um jogador de bastante qualidade, o Wesley, o Vasco tinha o Gabriel Peck, o Corinthians tem o Wesley. Então, acho que olhando para elenco, olhando para a estrutura de clube, hoje não se compara Corinthians e Vasco em termos de estrutura, mas olhando para elenco também, talvez na teoria alguém olhe, se pegar as duas situações, Vasco 23, Corinthians 24, Vasco àquela altura, Corinthians agora, e pedir para alguém chegar de fora e escolher o pior cenário, alguém que não conhece o futebol brasileiro, talvez apontem o Vasco como o pior cenário. Mas, no fundo, importa pouco qual é o melhor e qual é o pior, porque aquele cenário, ele conseguiu. Neste cenário, nós não sabemos. O Corinthians tem um componente que o Vasco não tinha, que é a crise política deste tamanho. O Vasco tinha crise entre diretoria do clube e a SAF, mas quem mandava era a SAF. E era menos, ainda não tinha escancarado esse problema, ainda no início. O Corinthians tem muitos problemas, uma crise política enorme fora de campo, que afeta dentro de campo. Poderia, em outros momentos, poderia não afetar. Hoje afeta. O Corinthians ele é diretamente afetado pela sua crise extracampo, a ponto de o Ranieri já falar em entrevista depois do jogo que se o Corinthians tivesse um patrocinador na camisa era melhor, a ponto de jogador ir embora por causa dos problemas do clube. O Carlos Miguel, o Mosquito tentou ir embora, etc e tal. Então o Ramon Dias ele vem com esse perfil, ele é um cara muito experiente e acho que a comunicação dele é muito positiva com o jogador deve ser também, mas com o torcedor, né? Então o corintiano que está desesperançoso por vários motivos, e ele tem muitos para estar desesperançoso, ao ver o Ramon Dias chegar com esse retrospecto recente, com essa forma de falar, com essa mensagem no primeiro momento, talvez nessas últimas semanas tenha sido o único fator que o corintiano olha e fala, se isso aqui der certo, acho que é aqui que a gente vai se agarrar para se salvar. Então talvez o Ramon Dias, dentro do que ele pode oferecer, se ele conseguir entregar o que ele é capaz de oferecer, seja o último tronco passando ali na frente do corintiano para ele se agarrar e não ter que lidar com o rebaixamento. Essa conversa de Balotelli tivesse acontecido na gestão Antônio Oliveira,
talvez a opinião do Antônio Oliveira sobre o fato não pesasse. Não pesasse. Porque, pelo que a gente ouviu de todos os lados que apuraram a história, da Lili Nascimento, dos nossos outros repórteres, dos setoristas do Corinthians de outros veículos, e eu conheço a maioria e sei muitos da competência de todos ali, conheço a origem do trabalho de todos ali, e todos eles bateram na tecla que essa negociação não passou pelo Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol contratado para isso. Então, tenho a impressão de que se a aproximação entre Mário Balotelli e Corinthians se desse em outro momento, que não na chegada de um técnico experiente do tamanho do Ramon Dias, no momento em que o Corinthians precisa dele, se fosse há 1 mês e meio com o Antônio Oliveira, goela abaixo e receba o Balotelli. Então o Corinthians acabou se livrando, não sei até que ponto a palavra do Ramon para a diretoria teve esse peso, se foi só isso ou outros fatores, mas enfim, não fazia o menor sentido o Corinthians, no seu estado financeiro, no seu estado administrativo, no seu estado competitivo, falar de um cara do Mário Balotelli no seu estado de carreira. Vira a página e vamos tratar dos assuntos que de fato merecem ser tratados dentro do Corinthians. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!